Olá, com os cumprimentos da Infoblox, sejam bem-vindos ao Mind the Sec 2021. Cássia, arquiteto de soluções da Infoblox para o Brasil, e hoje vamos falar por que ambientes on-premises, de cloud e virtualização exigem soluções inteligentes de segurança e o DNS nunca esteve tão em evidência a esses ambientes. Esta será a nossa agenda. Vamos começar com um overview. Falaremos de soluções Infoblox para ambiente de cloud, SaaS, SaaS, SD-WAN, como nos integramos com soluções de terceiros, o que denominamos de ecossistemas, e em seguida, por que segurança de DNS é tão importante. Se a sua infraestrutura é 100% on-premises, virtualizada ou em cloud pública ou privada, não se preocupe. Temos a solução na medida certa para o seu ambiente. Nossos produtos e soluções foram desenvolvidos para monitorar todo o tráfego de DNS e DHCP de qualquer dispositivo da sua empresa, mesmo quando esses dispositivos estão sendo utilizados fora do core da rede, como, por exemplo, localidades remotas, colaboradores que estão trabalhando em ambiente home office, ou até mesmo quando estão em deslocamento. Nossas soluções irão prover agilidade, visibilidade, gestão e principalmente segurança para as aplicações, estando essas e seus usuários em qualquer parte do planeta. A plataforma Infoblox foi construída para prover acesso ininterrupto para as aplicações e ambientes em clouds públicas, em soluções baseadas em SaaS, SaaS, ou através de links SD-WAN ou links comuns de internet. Você pode usar a Cloud Infoblox para aproximar os usuários das aplicações onde quer que elas estejam, unificando redes com segurança em uma plataforma única. A segurança das aplicações e principalmente do serviço DNS faz parte do nosso DNA há muitos anos e somos especialistas nesse segmento. Ok, se levarmos em conta que todas as aplicações disponíveis em um ambiente corporativo e de internet dependem de consultas ao DNS, nada mais inteligente que este DNS possua segurança embarcada para proteger as aplicações que estão sendo acessadas pelos usuários de dentro e fora da rede. Além, é claro, de melhorar o tempo de resposta e prover total visibilidade das ameaças detectadas. Para que saibam, mais de 92% dos ataques exploram as vulnerabilidades do protocolo DNS, tornando este o primeiro vetor de ataque. Por se tratar de um protocolo muito vulnerável, na maioria das corporações, a proteção de DNS está sempre ao seu entorno e não embarcada nos servidores de DNS. Essa é uma das maiores diferenças de um DNS Infoblox comparado a serviços ou servidores de DNS disponíveis em sistemas operacionais como Microsoft, Linux ou até mesmo em firewalls de última geração. Este diagrama representa muito bem tudo o que foi dito até o momento. Nossas soluções estão disponíveis para ambiente on-premises, virtualizados, em nuvens públicas e também para ambientes de nuvens privadas. As empresas sempre estão em busca de melhorar seus serviços através da transformação digital, para que as aplicações não fiquem restritas ao data center. Como podem ver nesta ilustração, temos alguns produtos e vou explicar pontualmente cada um deles. Começando pela nuvem Infoblox, o qual nossos clientes podem contratar esse serviço as a services. Dentro desta nuvem, nós temos dois tipos de serviço. O primeiro deles é o Blox One Threat Defense, que é uma porção da solução Infoblox específica e exclusiva para recursividade. Com o Blox One Threat Defense, os clientes podem encaminhar as suas queries de internet, que vão ser resolvidas, as suas queries que têm destino à internet,
E estas queries, antes de serem resolvidas pelos seus domínios, serão avaliadas pela plataforma Blocks One Threat Defense. A plataforma Blocks One Threat Defense também permite que você crie perfis e grupos de usuários ao qual você tem acesso à configuração de, por exemplo, filtro de categorias. Você pode categorizar, criar categorias para que os usuários acessem ou não tenham permissão de acesso a determinado tipo de domínios. Por exemplo, eu posso dizer que na minha empresa, usuários que estão tentando acessar, usuários internos ou que possuem o endpoint instalado em seus computadores e esses estão fora da dependência da empresa, não podem acessar, por exemplo, domínios que tratam de jogos, de games, de pornografia ou de outros conteúdos que a empresa acha relevante bloquear. Desta forma, você consegue controlar através do filtro de conteúdo das blocos de categorias disponíveis na nossa nuvem, quais sites, mesmo estes sendo sites lícitos, a empresa não deseja, não permite que os seus colaboradores acessem. Então, é uma forma muito simples de se realizar isso dentro da nuvem Infoblox. E, obviamente, toda a recursividade que está sendo enviada para a Cloud Infoblox, seja do seu ambiente on-premises, esse oval azulado representa o ambiente on-premises, seja do seu ambiente on-premises, do seu ambiente de branch office ou dos usuários que estão em deslocamento ou trabalhando home office, todas as suas queries são inspecionadas pela nuvem Infoblox antes que as aplicações que eles buscam na internet ou nas clouds públicas possam ser resolvidas. Desta forma, a proteção relacionada à segurança de DNS está garantida dentro e fora da sua empresa. Um exemplo do resultado dessa análise, dessa inspeção de dados, a GUI da nossa solução. Então, esta é um dashboard de um dos relatórios, de diversos relatórios que temos disponíveis na nossa plataforma, onde vocês podem observar o fluxo de ameaças maliciosas, aqui representado em vermelho, quantidade de ameaças maliciosas. Eu posso simplesmente aqui fazer diversos filtros, se eu desejar, obviamente isso é um print da tela, mas eu posso clicar aqui e selecionar que tipo de política criada ou customizada pelo administrador da plataforma eu gostaria de filtrar, quais as classes de categorias de ameaça eu gostaria de analisar, as políticas de prioridade criadas, quais as redes que eu quero avaliar. Nesse caso, por exemplo, eu quero inspecionar especificamente uma rede, as redes das minhas localidades remotas, ou de uma única localidade remota, ou até mesmo de uma única VLAN do meu ambiente on-premise. Então, eu consigo realizar diversos filtros para obter a informação que busco. E o resultado desses dados são o tipo de ameaça, quando ela ocorreu, qual é o domínio detectado malicioso, que tipo de query o meu usuário realizou, qual é o IP do dispositivo desse usuário, seja ele interno, home office ou numa localidade remota. O hostname também eu consigo visualizar nessa tela para poder identificar exatamente qual é esse usuário e qual localidade ou IP o qual ele está usando, inclusive um MAC address. Qual é a ameaça que ele executou, né, que ele fez a consulta, que consta nesse domínio, entre outras informações. Nessa outra ilustração, eu fiz um exemplo com o meu próprio usuário. Vejam que aqui Pgrace é o meu usuário. Obviamente, eu criei uma máquina específica para fazer esse teste e executei um script, o qual eu tenho do meu conhecimento diversos domínios maliciosos. E desta forma, eu fiz consulta e a solução identificou exatamente todo o fluxo malicioso que o meu dispositivo criou. Então, veja aqui, o endereço IP, o qual eu estou utilizando, qual é o hostname, o device name da minha máquina, quais o grupo de políticas, né, que foi criado. Nesse caso, eu não fiz nenhuma customização na plataforma,
tudo foi detectado pela política global. Você pode criar diversas customizações, mas não necessariamente, isso é importante, ou melhor, você não precisa necessariamente criar, porque a política de default ela é bem completa, mas, anyway, você pode customizar as suas próprias políticas. E aqui, como um endpoint, ou seja, eu tenho um agente endpoint instalado na minha máquina, onde não estou fisicamente no escritório e posso estar em qualquer parte do planeta, mas as minhas queries continuam sendo enviadas para a nuvem Infoblox para serem analisadas. Se você está pensando, ok, mas eu sou do Brasil e estou nos Estados Unidos, na Alemanha, no México, no Chile ou qualquer outra parte do mundo, como esse acesso é feito? Simplesmente porque a nossa cloud é uma cloud worldwide, é uma cloud de DNS no modelo Ncast, onde você, não importa o ponto do globo terrestre que você esteja situado, a Cloud Infoblox vai te direcionar, ou melhor, a sua conexão de DNS vai ser direcionada para o ponto mais próximo da sua localização. Então, nós temos toda uma inteligência de geolocalização para prover a melhor experiência, o melhor resultado para o nosso usuário. Aqui um outro dashboard também, onde nós ilustramos os filtros ou um pouco do resultado de todas as ameaças detectadas, como, por exemplo, quantidade de queries detectadas dentro do ambiente, quantos dispositivos estão impactados, quantidade de ações maliciosas, nesse caso, nesse dashboard, por exemplo, a quantidade de malwares que foram detectados, ameaças, e ao clicar em cada uma dessas opções, você consegue fazer um drill down e seguir adiante na sua análise, na sua inspeção. O outro produto que temos em nossa nuvem é o que chamamos de Blocks One DDI. Blocks One DDI dedicado e específico de DNS DHCP, que pode ser Blocks One Threat Defense, mas o foco principal dessa solução é prover sobrevivência das localidades remotas nos serviços DNS DHCP. Se você no seu ambiente on-premise, nos seus DNS internos ou seus DNS que estão dispostos nas nuvens públicas ou privadas, você pode fazer um zone transfer das suas zonas para a Cloud Infoblox, usando o serviço Blocks One DDI, e as suas localidades remotas, que nesse momento podem estar utilizando links ADSLs comuns para acessar as aplicações internas, ou links SD-WAN, passam a ter as suas zonas e registros e também os escopos e redes de DHCP localmente. Ou seja, caso um link SD-WAN venha a falhar, você passa a ter sobrevivência local desses serviços, sem a dependência de ter, de fato, um servidor dedicado para cada localidade remota para garantir a sobrevivência dos serviços básicos Core Network Services, que é o DNS e o DHCP. Desta forma, você pode customizar e configurar todas as suas zonas, registros, redes, escopos DHCP na nossa nuvem, e a nossa nuvem se encarrega de distribuir cada um desses serviços às localidades remotas. Então, eu crio aqui a quantidade necessária de VLANs que eu necessito para atender as minhas localidades remotas, e cada localidade remota irá buscar os seus endereços IPs e as suas zonas e registros de acordo com a necessidade de acesso a cada aplicação. É óbvio que o Blocks One, por ser uma solução integrada, o Branch Office pode também ter os endpoints instalados, ou um appliance virtual, onde todos os fluxos também são enviados para a nuvem Infoblox para serem inspecionados. Fluxos estes, obviamente, de DNS, queries DNS, são enviados para a nuvem Infoblox para serem inspecionados, e só após isso, essas queries são enviadas à internet para acessar aplicações de internet, ou até mesmo domínios que os usuários estão acessando. Lembrando que estes serviços também estão disponíveis para usuários home office, ou colaboradores, prestadores de serviço que que não possuem uma máquina corporativa, ou que em algum momento esses computadores podem estar não compliance com o ambiente corporativo, porque são máquinas de terceiros.
Então, a instalação do agente endpoint nessas máquinas favorece essa questão de segurança de DNS e impede que esses colaboradores, ao conectarem seus computadores na rede, possam ingerir por terem acesso à rede corporativa. Então, todas as queries desses colaboradores também vão em direção à internet. E aí, óbvio, né, esses serviços estão disponíveis nas clouds públicas e você pode instalar também no seu ambiente de virtualização. Nossa solução ela é suportada por diversos hypervisors, como Docker, Nutanix, VMware, KVM, Hyper-V, como OpenStack, além de, obviamente, appliances físicos também estão disponíveis, caso a sua infraestrutura ainda não possua uma solução de cloud pública, privada ou de virtualização. Nossos appliances físicos estão disponíveis para serem contratados e consumidos com todos esses serviços. É importante mencionar que no ambiente on-premises, Infoblox pode sim conectar ao seu Active Directory e prover segurança aos serviços DNS e DHCP que estão aqui disponíveis no AD, baseado no AD. Solução Infoblox também te permite utilizar os nossos appliances físicos ou virtuais para fazer load balance das aplicações. Ora, eu tenho 2 data centers, então eu quero fazer o balanceamento das aplicações através do DNS, usando a funcionalidade do DNS Traffic Control Infoblox, que é o nosso GSLB. Então, dessa forma, se você tem um appliance Infoblox físico ou virtual, ou pretende contratar um appliance físico ou virtual, estando ele na cloud pública ou no ambiente on-premise virtualizado, você pode sim usar esses appliances para fazer GSLB, Global Server Load Balance das suas aplicações, uma funcionalidade muito interessante, econômica e funciona muito bem. Bem, eu comentei também sobre a questão de integração com plataformas de terceiros, o que nós chamamos de ecossistemas. Então, vejam, tudo que foi dito até aqui, é possível correlacionar esses logs, esses eventos, com soluções de terceiros. Então, imagine o seguinte cenário: solução Infoblox, contratada, não importa qual tipo de modalidade foi contratada, em ambiente on-premise, em ambiente de cloud pública, privada, ou na própria nuvem Infoblox, todos os logs relacionados a queries maliciosas podem ser correlacionados com soluções de terceiros, como Splunk, como ServiceNow, ou com outras soluções de CIEM, ou soluções pertinentes ao ambiente de segurança, como firewalls de última geração, IPS, IDS, SOC, anti-malwares, anti-APT, NACs, entre diversas outras soluções. O que esse correlacionamento de evento permite a ideia é muito simples. Uma vez que uma query maliciosa foi detectada, o Infoblox, por conhecer a query, saber a origem desta query, o destino dessa query, qual é o end user, hostname, IP address que está realizando esta query, consegue fazer o correlacionamento de evento com o firewall de última geração, por exemplo. Então, se você possui um firewall como Checkpoint, Fortinet, Palo Alto, o Infoblox envia um trigger através de APIs já previamente configuradas. Você, como cliente ou como integrador, não precisa se preocupar com nada. As APIs estão prontas, basta você aplicar a API, a solução que você deseja realizar esse correlacionamento de evento automatizado, e você envia esse trigger do Infoblox no momento que ele detecta uma vulnerabilidade de DNS de um determinado end host ou endpoint, para o firewall, e o Infoblox cria, na verdade, no firewall, um trigger onde o endereço IP, o MAC address ou hostname daquele dispositivo é totalmente bloqueado, de maneira que o Infoblox bloqueia as queries DNS e notifica o firewall informando a este que o Infoblox está tratando as ameaças de DNS, porém essa máquina pode estar explorando outros protocolos. E dessa forma é interessante ou importante que esse dispositivo seja bloqueado na rede, que ele não tenha nenhuma navegação horizontal ou vertical dentro da rede. E assim,
as regras automatizadas são criadas no Fire. De mesma forma, isso pode ser feito numa solução de NAC, né? Ou CIEM. Então, usando, por exemplo, o Cisco ICE, Infoblox também envia um trigger para o ICE, onde o Infoblox informa: ICE, eu estou bloqueando as queries de DNS maliciosas, detectadas, aqui estão, username, hostname, MAC address, e o ICE se encarrega de colocar aquele dispositivo numa vilã de quarentena. Quando esses eventos ocorrem, automaticamente o Infoblox também envia uma notificação para os grupos de administração da rede, como, por exemplo, o time de NOC, de SOC, de segurança, de helpdesk, de TI, de telecom e etc., informando que uma ação automatizada foi executada e que eles estão sendo notificados daquela ação para que possam sim tomar uma ação proativa, uma ação de remediação, porque a ação proativa, obviamente, o Infoblox já executou. Essa é uma das soluções. Em resumo, e nosso tempo é curto, essa é um pouco descrevo aqui um pouco das soluções Infoblox para que vocês tenham ciência do que nós podemos oferecer e prover melhorias no ambiente. Indo na direção do que acabo de comentar, esse correlacionamento de eventos com soluções de vejam vocês que essa política de ecossistemas que temos vai exatamente nessa direção. Então, sempre que a solução Infoblox detecta uma ameaça, um malware, um DNS tunneling, uma infiltração de dados, uma exfiltração de dados, um ataque de denial of services ou qualquer ataque ou ameaça que envolva o protocolo DNS e também o DHCP, o Infoblox pode gerar um correlacionamento de eventos com diversas soluções de mercado e essas APIs já estão previamente disponíveis, ok? Bem, ao mostrar essa tela a vocês, talvez vocês estejam imaginando o que é isso e por que isso é importante, né? Na verdade, o que eu demonstro aqui essa ilustração mostra exatamente como uma exfiltração de dados ocorre. Essas letras e números que vocês visualizam, a cada linha é denominado ou tratado ou chamado isso como um chunk. O que é um chunk? É uma porção do dado que está sendo roubado ou está sendo infiltrado no ambiente de rede do cliente através de uma query DNS, ou seja, dentro de uma query DNS. E por que isso é importante? Temos que ter cuidado e atenção a esse serviço DNS, que é tão, de uma certa forma, ignorado dentro das empresas. Muitos pensam que o DNS é um mero resolvedor de nomes e não é nada, e não é bem isso, né? O DNS é o primeiro vetor de ataque. Mais de 92% dos malwares utilizam o DNS como principal vetor de ataque. E quando uma ameaça explora a solução de DNS, o protocolo DNS, em média, leva-se 24 horas para detectar essa ameaça. Nessa ilustração, o que eu mostro é exatamente como a exfiltração de dados acontece. A infiltração ou a exfiltração. Nesse exemplo, a exfiltração de dados. Quando você está acessando um determinado domínio, e esse domínio, por sua vez, pode conter um conteúdo malicioso, um malware, por exemplo, e esse malware é injetado, infecta a sua máquina, automaticamente a sua máquina é tomada como um comando e controle. E dessa forma, quem explora essa ameaça, essa vulnerabilidade, o cyberattacker, consegue, através das suas credenciais, navegar dentro da rede e explorar todos os dispositivos e arquivos que estão disponíveis no ambiente, não somente no seu computador, usando as suas credenciais para isso. E com isso, esse cyberattacker pode exfiltrar dados dentro de queries DNS. E, infelizmente, na grande maioria das vezes, os firewalls de última geração não conseguem detectar esse tipo de ameaça ou vulnerabilidade. Com isso, tornando o serviço DNS extremamente vulnerável. Essa é uma das principais razões para que a segurança esteja embarcada no protocolo DNS e não dependa do entorno, porque caso haja visto que, recentemente, diversas empresas brasileiras sofreram ataque. Eu posso até mencionar algumas delas, e obviamente vocês já ouviram acompanhar as notícias, né? Loja Renner, Camicado, Laboratórios Fleury, JBS, Estados Unidos e Canadá,
todas sofreram ataques e em algumas delas tiveram até que pagar sequestro para reaver os seus dados. Isso custa caro. Não fica provado se esses ataques foram originados através do serviço DNS ou não, mas elevar o nível de proteção com uma camada de segurança de DNS, sem dúvida, vai minimizar em muito que a sua corporação seja afetada. Bem, como profissionais experientes que somos, sabemos que quando se trata de segurança digital corporativa, nunca estamos exatamente 100% protegidos. E, sem sombra de dúvidas, o protocolo DNS é o mais utilizado para explorar vulnerabilidades e ameaças em qualquer ambiente, que utiliza serviços e recursos de internet. Então, a solução Infoblox, de fato, provê baseada nesses 4 pilares, ou seja, prover proteção, visibilidade, gestão, controle e automação. O mais importante é o correlacionamento de eventos e que o DNS também seja um dispositivo de segurança da sua infraestrutura. Se você se interessou por este conteúdo e quer saber mais, entre em contato, envie um e-mail para pgraça@infoblox.com. Estamos disponíveis no painel de perguntas e respostas nesse momento e espero ter uma dinâmica com você em breve. Muito obrigado.